A seguir, os maiores mistérios não resolvidos da Segunda Guerra Mundial. Brasil. O Brasil possui fama de um país pacífico que prefere a neutralidade diante das guerras e conflitos armados. Mas nem sempre foi assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, as coisas tomaram um rumo um pouco diferente. Na época, havia um temor de que os nazistas poderiam atacar a América do Sul a partir das colônias francesas ocupadas na África. Considerando essa possibilidade, o governo norte-americano achou por bem criar bases aeronáuticas no Nordeste brasileiro. Foi uma troca de favores enorme. A fachada era o investimento e desenvolvimento de aviação comercial, que estava estagnada desde a Primeira Guerra. O interesse pelo Brasil se deu em razão da sua localização estratégica em relação à África. A contrapartida foi o apoio norte-americano a Getúlio Vargas, que se autodeclarou presidente e recebeu auxílio para a renovação das Forças Armadas, com treinamento para enfrentar possíveis ataques. E houveram ataques. O navio brasileiro foi abatido por um avião nazista em 1941, seguido de dezenas de outros navios no ano seguinte. Já em agosto de 1942, 600 brasileiros foram mortos em 5 navios atacados pelo submarino U-507. A partir daí, Vargas declarou oficialmente estado de guerra contra o eixo. O trem fantasma nazista. Esse mistério já se tornou praticamente uma lenda. De acordo com os relatos, nos últimos dias da guerra, as forças soviéticas se aproximavam rapidamente para proteger sua fortuna. Os soldados nazistas carregavam um trem blindado em Wrocław, na Polônia, colocando nele objetos de valor e tesouros nazistas, principalmente ouro e pedras preciosas saqueadas de famílias judaicas. A viagem tinha como destino o oeste, em direção a Wałbrzych, com uma distância de cerca de 60 quilômetros. Mas em algum lugar das montanhas Corujas, o trem desapareceu. Ao longo dos anos, muitos tentaram encontrar o lendário trem, mas sem sucesso. E embora estudiosos afirmarem que não há provas definitivas de que o trem existiu, há relatos de que o trem foi encontrado em 2015 por 2 homens que organizaram uma inspeção nas montanhas. Mas apesar das alegações terem mais de 5 anos, não há relatos concretos de que tenha sido o mesmo trem ou dos tesouros encontrados. A verdade é que no decorrer da guerra, Hitler ordenou a criação de uma rede de túneis subterrâneos na cadeia das Montanhas das Corujas, como parte de Der Heise, uma instalação secreta nazista. Em relação ao trem, não há fatos concretos de que ele esteja escondido lá, sendo assim, um grande mistério até os dias de hoje. O misterioso desaparecimento do voo 19 e o Triângulo das Bermudas. O mistério do voo 19 ocorreu alguns meses após o fim da guerra, mas envolve o exército norte-americano e um avião pilotado durante a Segunda Guerra. O tenente Charles Taylor foi encarregado de um voo de treinamento no dia 5 de dezembro de 1945. Esse é um dos incidentes mais misteriosos de todos os tempos envolvendo o Triângulo das Bermudas. Os 5 aviões TBM Avenger, liderados pelo tenente Taylor, desapareceram em um exercício de treino em direção à estação naval em Fort Lauderdale, na Flórida. O tenente reclamou via rádio que a bússola não estava funcionando adequadamente e que ele não sabia onde estava. Após muitas horas de voos à cega, os aviões ficaram sem combustível. Os pilotos teriam informado que fariam um pouso na água, mas eles nunca mais foram vistos. Um barco da Marinha Americana foi enviado ao resgate, mas também desapareceu. Todos foram declarados mortos sem nenhuma explicação concreta. A investigação original culpou o tenente Taylor, mas posteriormente as mortes foram declaradas como causa desconhecida. E o mistério nunca foi solucionado. Os aviões fantasmas da Segunda Guerra Mundial. Esse mistério mais parece uma lenda urbana, mas existem diversas histórias que narram a aparição de aviões fantasmas, muito poucas delas de fato documentadas. Uma aparição bastante comentada ocorreu durante a guerra e abordou aviões que partiam de uma missão perigosa e que mais tarde todas as aeronaves retornaram, exceto uma. Nesse ponto da história, todos observam os céus esperando o último avião retornar, mas nada aparece. Horas mais tarde, ouve-se a aeronave retornando e, depois de muito tempo, conseguindo pousar. Os pilotos dos outros aviões se aproximaram e perceberam que a cabine do piloto estava vazia e o tanque sem combustível, completamente perfurado. O avião estava tão danificado
que não teria como sequer levantar voo. Existe também uma história em especial que chama muito a atenção. Ela narra que um avião destroçado foi visto horas depois do ataque a Pearl Harbor, uma operação aeronaval de ataque à base americana efetuada pela Marinha Imperial Japonesa. Segundo testemunhas, o piloto estava a bordo, mas quando o avião pousou, não havia absolutamente ninguém dentro dele. No mínimo, intrigante, não? O globo desaparecido de Hitler. Hitler possuía um globo enorme, especialmente construído para ele, ficando conhecido como Globo Führer, e que ficou famoso graças à sátira de Chaplin no filme O Grande Ditador. As informações apontam que este globo, além de real, ficava instalado em uma estante customizada em seu escritório e desapareceu depois da Segunda Guerra. Assim que o Exército Vermelho tomou Berlim, Lavrent Pavlovich Beria, um político soviético, inspecionou o escritório de Hitler e acredita-se que ele tenha sido responsável por pegar o globo e levá-lo à sua sede em Lubyanka, onde é possível que ele esteja até a atualidade. Mas não é possível ter total certeza disso, já que a antiga KGB, a principal organização de serviços secretos da extinta União Soviética, nega qualquer conhecimento sobre o assunto. Os OVNIs participaram da guerra. Durante a guerra, o termo Foo Fighters foi utilizado para descrever objetos voadores não identificados, que foram originalmente vistos pelo Night Fighters Squadron da América, pensando serem aeronaves nazistas secretas enviadas para reconhecimento. Mas a maioria dos pilotos relatou ver estranhas bolas brilhantes de luz que se manobravam durante a noite, voando em alta velocidade, ao redor das aeronaves. No pós-guerra, um painel científico não foi capaz de explicar adequadamente o fenômeno, mas uma teoria ganhou força, concluindo que os OVNIs eram fogo de San Telmo, uma condição climática onde um campo elétrico forte faz com que uma descarga incandescente emane de certos objetos. Os pilotos que presenciaram o fenômeno descartam as teorias e o mistério segue sem resolução. Quem traiu Anne Frank? O livro O Diário de Anne Frank é um best-seller mundial e conta a história de uma menina que se escondeu junto com a família no sótão de um armazém, numa tentativa desesperada para sobreviver à guerra e à perseguição aos judeus. Enquanto vivia ali, escrevia um diário que contava como eram seus dias, que nos permite olhar a situação com os olhos externos às dificuldades enfrentadas. A família acabou descoberta por soldados da Gestapo após 2 anos escondidos. Das 8 pessoas que ficavam escondidas no sótão, apenas Otto Frank, o pai de Anne, sobreviveu. O grande mistério da história é que os soldados somente encontraram a família graças a um telefonema anônimo que ninguém sabe dizer quem foi. A suspeita, é claro, ficou em torno do gerente do armazém, Willem van Marin, pois os funcionários do local sabiam da existência da família e nunca falaram nada. A suspeita, é claro, nunca foi comprovada. O que acharam dos mistérios apontados? Será que algum dia eles serão solucionados?